Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais um dia que nós estamos na presença de Deus para trazermos uma reflexão bíblica a respeito da lição da CPAD. Essa lição maravilhosa que tem trazido um crescimento especial para nossas vidas, porque nós sabemos, como a própria palavra de Deus ela nos diz, que a palavra de Deus ela é o nosso alimento, ela nos sustenta. Como o próprio Jesus ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, e nós vamos estudar a lição que tem por título Vencendo as aflições da vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Queremos parabenizar a CPAD por lançar mais um compêndio de conhecimento para nossas vidas e também querendo parabenizar ao comentarista Eliezer de Lira e Silva, porque nos traz lições para nossas vidas nesses últimos dias. Nós iremos estudar nesta lição, queridos, 14 lições. A primeira nos fala sobre no mundo tereis aflições. A segunda fala sobre a enfermidade na vida do crente. A terceira lição nos fala sobre a morte para o verdadeiro cristão. A quarta, superando os traumas da violência social. A quinta, as aflições da viuvez. A sexta, a despensa vazia. A sétima, a divisão espiritual no lar. Oitava, a rebeldia dos filhos. Nona, a angústia das dívidas. 10ª lição, a perda dos bens terrenos. 11ª, inveja, um grande pecado. Lição de número 12, as dores do abandono. Lição do número 13, a verdadeira motivação do crente. E por último, a 14, lição, a vida plena nas aflições. Querido, eu garanto de todo o conhecimento que essas lições nos trará um crescimento espiritual diante de Deus. Porque nós sabemos, queridos, que nós vivemos numa época difícil. Uma época onde a violência cada dia mais tem crescido. E nós sabemos, queridos, que isso tudo a Bíblia já relatou que iria acontecer essa situação. Mas nós louvamos a Deus porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Jesus é aquele que está no controle do mundo e da minha e da sua situação. E nesse dia de hoje, querido, nós iremos estudar a lição de número 1, que nos fala sobre no mundo tereis aflições. O texto áureo, ele nos diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, e o versículo 33. A verdade prática, ela nos diz assim: mesmo sofrendo as consequências da queda, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A lição está dividida em alguns tópicos aqui. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós iremos estudar a respeito sobre as aflições do tempo presente. O segundo tópico nos fala sobre por que o crente ele sofre. E o terceiro e último tópico nos fala sobre o crescimento e a paz nas aflições. Queridos, como nós falamos, essa lição é importante para nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos a indagar e a perguntar: por que nós sofremos? Por que tanta aflição? Por que tanta angústia? Por que tanta dificuldade? Nós vimos nesses últimos dias, através das mídias, da televisão, através dos jornais, das redes sociais, nós vemos hoje que muitas religiões estão crescendo de uma forma assustadora. E nós vemos, querido, que essas religiões estão crescendo, mas estão mostrando um caminho do céu de facilidade.
religiões que mostram um caminho de facilidade, um caminho de prosperidade. Muitos pregam dizendo: não, você é filho de Deus, você não pode sofrer, você não pode padecer. Queridos, e nós vimos que nós temos essa preocupação, porque o sofrimento, ela não nos afasta de Deus, mas nos traz para perto de Deus. Porque, querido, é no sofrimento que nós aprendemos. É como a Bíblia diz que Jesus, Deus, ele é o oleiro e nós somos o vaso na mão do oleiro. E ele faz aquilo que bem quer em nossas vidas. Deus, ele sabe trabalhar. Como a verdade prática diz que Deus está no controle de toda a situação. Deus tem uma mensagem para o seu coração neste dia de hoje. Quem sabe você, até mesmo com muito tempo de servir ao Senhor, e você não entende porque está passando por essa situação, porque está passando pelo deserto, porque está passando por essa angústia. Queridos, nós vemos que Deus, ele sabe nos provar. A Bíblia diz que Deus, ele não nos prova além de nossas forças. Ele sabe a provação que eu posso suportar. E nós louvamos a Deus, porque Deus é aquele que está no controle de toda a situação. Deus é aquele que está no controle da sua vida. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle de nossas vidas. Se nós estamos passando por momentos difíceis, é para a glória de Deus. Se nós estamos passando pelo deserto, é para a glória de Deus. Mas eu quero te dizer neste dia de hoje, mesmo você passando pelo deserto, Deus, ele tem sido a tua fonte de água cristalina no deserto. Mesmo você no deserto à noite, o frio é muito forte, mas Deus, ele é o fogo que aquece a tua vida. Mesmo você passando pelo deserto, os teus amigos têm te abandonado, Deus, ele é o teu amigo fiel. Ele não te deixa, ele está contigo no deserto, na água. Mas tem uma coisa, Deus está no controle de toda a situação. Você não está sozinho nesta batalha. Você não está sozinho nesta luta. Deus, ele está contigo para te ajudar. A Bíblia diz: se eu passar pelas águas, elas não submergerão. Se eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê, querida? Porque Deus está no controle da situação. Para onde você for, ele estará com você. Porque a Bíblia diz mesmo assim: eu estarei convosco para sempre. Ele está conosco. Ah, querido, mesmo que nós não entendamos por que passamos por isso. Eu me lembro muito bem sobre um pensamento, sobre uma frase que nos chama bastante atenção, e sobre uma história que fala sobre pegadas na areia. Essa história nos mostra que um certo jovem, ele passeando pela areia da praia, e diz a história que aquele jovem, quando ele olhava para trás, ele via dois pares de pegada. Ele via dois pares, e ele era no momento de bonança na sua vida. Aquele jovem, ele tinha um emprego muito bom. Aquele jovem tinha uma renda muito boa. Aquele jovem tinha muitos amigos, tinha uma estrutura muito boa, uma estrutura familiar, uma estrutura psicológica, uma estrutura espiritual bem sucedida, queridos. Mas um certo dia, quando aquele jovem, eu posso aqui parafrasear, quando aquele jovem chega no trabalho, no outro dia para trabalhar, alguém chega para ele e diz: olha, comparece ao departamento de pessoa. E aquele jovem vai lá, e quem sabe aquele homem chegou, o seu patrão, aquela pessoa, o gerente, e disse: olha, você está demitido. E começou um vira-volta na vida daquele jovem. Quem sabe, querido, os seus amigos abandonaram ele. Quem sabe o seu dinheiro tinha acabado. E chegou um momento, como de costume, ele caminhando sobre a areia da praia, e chega um momento que ele olha para trás e vê só um par de pegada. E eu começo a imaginar aquele jovem caindo prostrado no chão, chorando e levantando assim para cima e dizendo: mas Deus, o Senhor tem me abandonado, o Senhor tem me deixado. Quando eu tinha um emprego bom, quando eu tinha uma situação econômica bem sucedida, quando eu tinha amigos,
amigo, quando eu tinha colegas, quando tudo ia bem, o Senhor estava comigo, mas agora que eu perdi o emprego, perdi os amigos, estou quebrado financeiramente, agora o Senhor abandonou. E querido, diz a história que aquela voz suave e mansa sussurrou no coração daquele jovem e disse: meu filho, levanta a tua cabeça, porque no momento difícil que os teus amigos te abandonaram, no momento que tu perdesse o emprego, no momento que tu não ia bem financeiramente, no momento de angústia, de tristeza, eu te carreguei nos braços, porque eu sabia que tu não ia aguentar a situação. Querido, essa é a reflexão para nossas vidas no dia de hoje. Eu quero te dizer que ainda que teus amigos te abandonem, quem sabe a mesma situação que Jó, querido, passou. A Bíblia diz que Jó perdeu os seus filhos, perdeu a sua fazenda, os seus gados, as suas ovelhas, os seus bodes, perdeu a plantação, nada dava certo na vida de Jó, o vento soprava ao contrário, e querido, mas Jó manteve-se íntegro a Deus. A Bíblia diz que até a sua própria esposa chegou para Jó e disse: mas Jó, tu ainda vai permanecer fiel a esse Deus que tirou tudo que tu tinha, esse Deus que não viu para onde foi tudo que tu perdesse, esse Deus que não tem te olhado, não tem falado mais contigo, ainda tu vai ser fiel a esse Deus. E Jó chegou para a mulher dele e disse: olha, tu falas como uma louca, sabe por quê? Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não blasfemou diante de Deus, querido. Sabe por quê? Porque Deus estava no controle da situação de Jó. Ainda que você perca tudo, mas eu quero te dizer, Deus, Ele está contigo para te ajudar. Levanta a tua cabeça, Deus não desistiu de você, nem tudo está perdido, ainda há esperança para a sua vida. Levanta a tua cabeça neste dia de hoje, Deus está falando contigo. Esse sofrimento não é para a morte, esta enfermidade não é para a morte, essa angústia não é para a morte, mas sim, é algo, Deus está te preparando nesse deserto para te entregar algo na tua mão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, foi Ele que te escolheu. Antes você vivia na sarjeta, antes você vivia no pecado, antes você era uma escória da sociedade. Alguém dizia: olha ali, ali não serve, é uma escória, não tem jeito, isso aí vai prejudicar a sociedade, isso vai ser um criminoso. Mas Deus olhou para você. A Bíblia diz que não foi você, não foi eu que escolhemos a Deus, mas sim, Ele nos escolheu, queridos. Levanta a tua cabeça, tu és escolhida por Deus, tu és chamado por Deus. Deus, Ele te comprou, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com berilo, não foi com safira, não, querido, não foi com diamante. Deus, Ele te comprou, Jesus te comprou com o seu próprio sangue, e você pertence a Ele. Eu me alegro, queridos, neste dia de hoje, porque eu sei que eu sou especial para Deus. Eu sei que neste momento difícil que muitas vezes eu passo, Deus, Ele está comigo. Ele está com você também. Ele está falando ao teu coração neste dia de hoje. Ele está falando contigo neste dia de hoje. Ele te diz: olha, eu estou contigo, não te preocupa, não te abala, chora mais um pouquinho, padece mais um pouquinho, eu estou no controle da situação, nem tudo está perdido. Eu quero te dizer neste dia de hoje, queridos, muitas vezes nós queremos escrever a nossa história com o nosso punho e a nossa caneta. Muitas vezes não dá certo, mas eu quero te dizer, neste dia de hoje, Deus, Ele está pegando o livro da tua história, está passando uma folha, e Deus, Ele te diz neste dia de hoje: eu vou escrever a tua história, uma história nova. Quem
Quem sabe como o salmista Davi, ele se encontrava ali e ele disse assim, clamei ao Senhor e ele se inclinou para ouvir o meu clamor, me tirou de um charco de lodo. Querido, o charco de lodo no original hebraico nos traz um significado de uma areia movediça. É como o salmista estava se sentindo naquela situação. Ele dizia mesmo assim, Deus me tirou do charco de lodo. Era da mesma forma que ele dizia, olha, eu queria sair, eu queria mudar a minha situação, mas quanto mais eu tentava sair, mais eu afundava nessa areia movediça. Mas ele diz, Deus me tirou. É como o profeta Isaías diz, porque eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita. Deus vai mudar a tua história, vai tirar você do charco de lodo, vai te arrancar desse charco de lodo. E a Bíblia diz assim, firmou os meus pés sobre a rocha. A rocha, na simbologia bíblica, simboliza Cristo. Era como dizer assim, ele me tirou e me colocou nos braços de Cristo. E ele diz assim, e colocou na minha boca um novo cântico. Um novo cântico. Um novo cântico. Eu não sei qual tem sido o teu cântico nesses últimos dias. Quem sabe o teu cântico tem sido um cântico de tristeza, de angústia, um cântico de provação, um cântico de complexo de inferioridade, um cântico de depressão, um cântico de pressão alta, um cântico dos nervos abalados, um cântico de provação, de fraqueza. Mas eu quero te dizer neste dia de hoje, Deus vai mudar a tua história. Te prepara, anota, escreve o dia de hoje e a data de hoje e a hora e escolhe um hino, porque Deus vai mudar a tua história e vai colocar um cântico novo na tua vida, um cântico de vitória, um cântico de aleluia, um cântico de glória, um cântico de gozo, um cântico de força, um cântico de vitória na tua vida, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel e ele está contigo nesta situação. Nem tudo está perdido. A última palavra é a de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o justo juiz. E o juiz é que dá a última palavra. Existem os advogados do réu, existe o advogado da defesa, existe as testemunhas, mas quem dá a última palavra é o juiz. E Deus, ele te diz hoje, nem tudo está perdido. Ainda há esperança. Levanta a tua cabeça, alegra o teu coração, exulta ao Senhor de toda a tua alma, porque Deus está no controle da tua vida. Queridos, como nós falamos, a leitura bíblica em classe nos fala sobre, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 21, o 25 ao 33, diz assim, na verdade vos digo, que vós chorastes, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Sai do Pai e vim,
saí do Pai e vim ao mundo outra vez. Deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisais de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Queridos, nós vemos aqui esses textos maravilhosos que Deus ele nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. E esta lição ela é uma lição importantíssima para o nosso crescimento espiritual. A introdução ele nos diz assim: o crente em Jesus pode vir a sofrer. O crente em Jesus pode vir a sofrer? Se a resposta for não, então por que o sofrimento assalta a vida? Neste trimestre estaremos estudando as aflições do tempo presente. Querido, nós vemos porque existem algumas pessoas que dizem assim: olha, você é filho de Deus, você não é para sofrer. Queridos, e existem algumas pessoas, como nós estudamos, sobre o determinismo. Não é verdade que aquelas pessoas determinam sobre a sua vida. E nós estudaremos essa lição hoje, porque Deus ele é fiel para nossas vidas. Queridos, o primeiro tópico nos fala sobre as aflições do tempo presente, de ordem natural. Diz assim: presenciamos uma desordem nunca antes vista na natureza. Apesar dos falsos alarmes, não podemos ignorar a devastação provocada pela ação irresponsável do homem. Querido, hoje nós vemos muitos sofrimentos em alguns países e existe uma preocupação muito grande sobre a natureza. É como diz aqui, a Bíblia diz que a criação geme e está com dores de partos, pelo que o ser humano tem lhe feito. Romanos diz que a natureza geme, que a criação geme e está com dores de parto. A Bíblia diz que até a natureza ela sofre pela consequência, que nós iremos estudar mais adiante. E nós vemos, queridos, que existe essa preocupação. A natureza, nós vemos tempestade. Hoje, as estações têm mudado. Quando é época de chover, estia. Quando é época de estiagem, chove. Porque a natureza hoje passa por uma consequência terrível. Mas nós sabemos, querido, como nós vemos tempestade, como o furacão Katrina, como os terremotos na Itália, os tsunami, e tem causado muito sofrimento. Teve um tsunami ali que foi na Ásia, há uns 4 anos atrás, no ano de 2008, mais ou menos, por aí, que matou mais de 200.000 pessoas. Nós vemos essa situação. As aflições do tempo presente de ordem natural. Nós vemos que a preocupação dos países, nós tivemos a semana passada, ou foi nessa semana, sobre a reunião Rio+20, representantes de todos os países vieram a respeito para tratar assunto para melhorar o meio ambiente, a poluição, porque existe uma preocupação.
sobre isso. Nós vemos aqui, como diz o comentarista, quantas calamidades nos abatem por causa da degradação ambiental. São tragédias assombrosas que ceifam milhares de vidas. As poluições nos lagos, rios e mares e as ocupações em áreas de risco contribuem para a ocorrência de tragédia. Traz aflições também afetam os crentes fiéis. Nós temos sofrido, queridos, e existe também, nós podemos falar, existem muitos crentes fiéis também que prejudicam o meio ambiente. E que nós possamos nos conscientizar a respeito disso, que nós possamos deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que nós possamos nos conscientizar. Mas nós vemos que a natureza é de ordem natural. Porque existem pessoas que, não, isso aí é Deus, isso aí, existem coisas que acontecem hoje, tragédias que acontecem hoje, por causa do homem, do ser humano. Mas vamos lá, de ordem econômica. Diz aqui, outra aflição que se abate sobre o mundo é de ordem financeira. A crise econômica internacional empobrece países, nações e famílias. Quantos não deram cabo da própria vida, porque da noite para o dia descobriram que perderam milhões, que perderam todos os bens. Em nosso país, milhões de pessoas sobrevivem com menos de um salário mínimo. A pobreza, a fome e a miséria continuam a flagelar vidas ao redor do mundo, inclusive as dos servos de Deus. Nós vimos, querido, essa preocupação. Nós vemos essa crise econômica na Europa. Nós vemos a crise econômica que afetou os Estados Unidos, que até hoje tenta se organizar financeiramente. E nós vemos que devido a essas crises, o país ele fica mais pobre. E muitas pessoas passam por situações difíceis. O desemprego, o Brasil também nós vemos aí que está passando, a crise está querendo alcançar o nosso país aqui, o Brasil, e a nossa presidenta aí está liberando, baixando os impostos para que a economia ela não venha despencar. Por quê, querido? Isso traz uma consequência terrível. Se o país entra em crise, o desemprego, e se o desemprego é grande, muitas pessoas vão entrar por outros caminhos, como o caminho das drogas, o furto, a violência. Por quê? Por causa da crise. Que nós possamos orar pelo nosso Brasil, para que Deus sustente esse país, porque é um país pioneiro em missões, é um país que sustenta muitos missionários que estão lá fora pregando o Evangelho de Deus. Que essa crise vá para bem longe, queridos. E nós vemos aqui o terceiro subtópico, diz de ordem física. Segundo a OMS, ele diz que é a Organização das Nações, segundo o dado da Organização Mundial de Saúde, doenças como câncer, hepatite, hipertensão arterial, depressão e obesidade são consideradas as pragas do século XXI. Essa informação traz-nos algumas... As pessoas têm essa preocupação. Nós vemos aí essas enfermidades. Hoje o câncer tem se alastrado de uma forma terrível. Muitas pessoas, os dados são assustadores quando fala sobre o câncer, sobre a obesidade, a hepatite C, que tem tragado muitas vidas, queridos, e ele diz que são uma praga do século XXI. Não é verdade? Mas nós sabemos que essas situações, essas aflições são de ordem física. Pessoas que não têm cuidado com a sua saúde. Infelizmente hoje muitos produtos químicos que nós consumimos, agrotóxicos que nós consumimos, e isso tem gerado enfermidade, isso tem gerado muitos alimentos com gorduras trans, que tem prejudicado a nossa saúde. Isso traz aflições para algumas pessoas, doença, câncer, enfermidade, por ordem física. Mas diz aqui a lição
essa informação traz-nos algumas indagações. Será que o crente fiel não é vítima de câncer? Ou não se desenvolve a depressão e não sofre de hepatite, de hipertensão arterial? Não precisamos de muito esforço para reconhecer que as enfermidades também atingem os salvos e são consequência da queda, queridos. Nós vimos que devido à queda, existe muitas enfermidades que veio. Você já parou para imaginar como seria a vida antes da queda? Você já parou para imaginar qual era o cenário espetacular, o jardim que Adão e Eva viveram? Queridos, nós iremos tratar isso. Aí diz assim: mesmo ciente de que as doenças acometem igualmente ao servo de Deus, é impossível ignorar que é enfermidade de natureza espiritual e oriunda de práticas pecaminosas. Existe uma enfermidade nesses últimos dias que tem atingido muitos crentes, que é a enfermidade chamada psicossomática, enfermidade da psique. Eu me lembro muito bem, uma certa senhora contando um testemunho, e ela chegou e disse, mesmo assim, chegou no médico e sentindo algumas dores, tristeza, e o médico ali examinou ela, fez alguns exames, aquela bateria de exame como de costume, e chegou para ela e disse: olha, você no seu laudo não consta nenhuma enfermidade. Aí o médico olhou para ela e disse: olha, a senhora é evangélica, né? E aquela mulher disse: sou. Disse: o seu problema não é enfermidade, não, o seu problema é espiritual. E o médico disse: olha, ao chegar na igreja, você senta perto daquela crente, daquela irmã mais alegre, e tudo que ela disser, você diga. Aí ela chegou na igreja e disse: muito bem, doutor, obrigado. Chegou na igreja, queridos, no domingo à noite, e sentou perto da irmã mais alegre, mais fervorosa na igreja. E aí o povo já ficou, disse: oxente, a irmã aqui, ela não sempre senta ali no cantinho isolado. Sentou perto da irmã, e sentou, dobrou o joelho, e aquela irmã orando ali fervorosa: Deus, olha, eu estou na tua presença, me ajuda, fala o meu coração. E aquela irmã dizia: meu Deus, fala o meu coração também, eu quero ouvir a tua voz. E aquela irmã ali dizia: glória, ela dizia: glória a Deus. E a irmã dizia: aleluia, e ela dizia: aleluia, Jesus. E queridos, ela começou a se envolver ali numa atmosfera espiritual, uma atmosfera transcendental. E ela se envolveu ali, e o Espírito Santo de Deus ali começou a envolver aquela irmã ali, batizou ela com o Espírito Santo. A depressão, a angústia na alma saíram. Sabe por quê? Porque existe enfermidade que é na alma. Existe enfermidade que o médico não dá jeito. Existem algumas pessoas que dizem aí: Jesus, ele só quer o coração. Queridos, olha, Jesus, ele não é somente cardiologista. Jesus, ele é clínico geral. Ele quer o corpo, a alma e o espírito. Existe enfermidade que é espiritual. Existe enfermidade que também é oriunda do pecado. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que foram curadas por Jesus, e Jesus disse mesmo assim: olha, vá em paz e não peque mais. Sabe por quê? Porque existe enfermidade que é consequência do pecado, e existem muitas pessoas dentro da igreja que estão enfermas espiritualmente por causa do pecado, por causa daquilo que tem feito que não agrada a Deus. Mas se arrepender, queridos, Deus, ele faz um milagre na sua vida. Mas, queridos, nós vemos aqui, o segundo tópico diz assim: por que o crente sofre? O primeiro subtópico do tópico 2 diz: a queda. O sofrimento é algo comum a todos os homens, sejam ímpios, sejam justos. Uma razão para a existência do mal é a queda humana. Deus fez um mundo perfeito,
Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que Deus ele fez um mundo perfeito, querido. Porque Deus é um Deus de perfeição. Mas a transgressão de Adão trouxe a tristeza, a dor e a morte, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19, quando Deus chama a mulher e diz, olha, tu vai ter dores de partos, tu vai sofrer para ter filho. Chama o homem e diz, olha, tu vai se alimentar do suor do teu rosto. Ah, queridos, se um dia eu pudesse pegar Adão, dizia, hoje eu tenho que trabalhar muito por causa do teu pecado, da tua desobediência. E a Bíblia diz, querido, que até o próprio Jesus, ele foi afetado por causa do pecado adâmico. O teu próprio Jesus. No capítulo 18, a Bíblia diz assim, até no capítulo 18 de Gênesis, no capítulo 3, versículo 18 de Gênesis, a Bíblia diz assim, espinho e cardos te produzirá a terra. Queridos, se lembra quando foram colocados aqueles espinhos na cabeça de Jesus? Aquela coroa de espinho? Aquela coroa de espinho, queridos, segundo os teólogos, George MacDowell, no seu livro As Evidências da Ressurreição de Cristo, diz que aquele espinho desenvolvia-se muito ali na Palestina. E aqueles espinhos, que é chamado lá espinho de Cristo no aramaico, ele diz que era um espinho duro, como um prego. Imagina aqueles espinhos ali que foi gerado por causa do pecado de Adão. Capítulo 3, versículo 18. Espinhos e cardo te produzirá a terra. Imagina aqueles espinhos ali na cabeça de Jesus. Adão pecou, a desobediência de Adão gerou aqueles espinhos e estava trazendo sofrimento a Jesus, que alguém chegava com um caniço, batia assim, perfurava o seu couro cabeludo, sangue descia. Até Jesus sofreu por causa da queda. E nós vemos aqui a queda, a respeito da queda. Mas a transgressão trouxe a tristeza, a dor e a morte. Por isso todos estão igualmente sujeitos ao sofrimento por causa da queda, querido. Você já imaginou como seria, queridos? Eu sinto inveja do jardim do Éden, onde Adão vivia, queridos. A Bíblia diz que todo dia, ao romper a tarde, Deus ele descia e conversava com Adão. Adão sentia a presença de Deus. Adão sentia a glória de Deus. Que coisa, que algo maravilhoso, queridos, que Adão sentia. Mas devido à sua desobediência, ele perdeu a presença, ele foi expulso do jardim do Éden. Existem algumas consequências que até hoje, no século 21, há mais de 4, 5 mil anos atrás, até hoje nós somos afetados pelas consequências da queda do homem. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ele mudou a história. Hoje nós podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Querido, a degeneração humana, com a queda no Éden, o homem sofreu um processo de degeneração moral, social e espiritual. Tal degradação, observada na vida de Caim, de Lameque e de toda aquela geração, levou Deus a destruir o mundo pelo dilúvio. A degeneração de um homem ter avançar espiritualmente, mas devido à queda, queridos, nós vemos, é até interessante tratar desse assunto. Existem algumas pessoas que estão preocupadas de trazer um mundo melhor, de fazer um Brasil, um mundo melhor. Mas, querido, nós vemos que a Bíblia diz, por o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é isso que nós temos visto. Não se iluda que o mundo vai ser melhor. Não, querido, é de pior a pior. É daqui para pior. E por isso que essa lição é importante. Porque no sofrimento nós aprendemos que Deus ele está no controle da situação. O relato bíblico mostra claramente a corrupção humana.
e o aparecimento do ódio, da violência, das guerras e de todos os atos que contrariam a vontade divina. Não é exatamente essa a situação da sociedade atual? É isso que nós vemos hoje, queridos. Nós tivemos um caso aí que a mulher tirou a vida do seu esposo, cortou ele todinho, fez aquilo, aquela situação. Nós vemos hoje pais, filhos tirando a vida dos pais, o ódio, a violência, pessoas brigando por coisas supérfluas, família sendo destruída por coisas insignificantes. O ódio tem crescido, o perdão não existe muitas vezes. Isso é a degeneração humana. Mas nós vemos aqui, como ainda diz o comentarista, não exatamente essa situação da sociedade atual. A humanidade acha-se em franca rebelião contra Deus. Como diz Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, queridos. Mas o terceiro tópico fala assim: o novo nascimento e o sofrimento. Mesmo que o homem vinha se degenerando, vinha de mal a pior, mas Deus, ele tinha o seu plano. Sabe por quê? Porque Deus nunca desiste. Deus, ele nunca desiste de nossas vidas. Eu louvo a Deus por causa disso, querido. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu vi a glória de Deus. Nos momentos mais angustiantes da minha vida, eu vi Deus, eu senti Deus pertinho de mim. Queridos, eu passei por alguns momentos difíceis na minha vida, que eu dizia: olha Deus, eu não aguento mais, é difícil. Mas eu louvo a Deus porque a única coisa que Deus, ele me dizia era assim: olha, o que eu faço agora tu não está entendendo, mas lá na frente tu vai entender. O que você está passando hoje é Deus te preparando, é Deus te capacitando. Querido, existe o discipulado, que é uma relação entre um discípulo maduro e um discípulo novo convertido, para ser pregado ali os ensinamentos bíblicos. Mas também existe o discipulado entre o cristão e Jesus. É o discipulado que é eu e Jesus. É nesse discipulado que nós aprendemos a valorizar os amigos. É nesse discipulado que nós aprendemos que no momento difícil Deus está conosco. É neste discipulado que nós arraigamos as nossas raízes nos princípios bíblicos de Deus. É nesse discipulado entre eu e Jesus que eu me aproximo mais dele. É nesse discipulado que nós nos aproximamos de Deus. Deus, ele está falando ao teu coração neste dia de hoje. É nesse discipulado que nós aprendemos com Jesus. Terceiro subtópico do tópico 2 diz assim: o novo nascimento e o sofrimento. A experiência pessoal e genuína do novo nascimento gera no crente uma natureza oposta da queda. Uma natureza, nós estudamos que a natureza da queda é uma natureza da degeneração humana, onde gera o ódio, a inveja, o pecado, a angústia, a tristeza. Mas o novo nascimento o novo nascimento gera no crente uma natureza oposta, querido. Como diz João aqui, 1 João capítulo 1, versículo 1 e o 19, nos fala sobre isso. Entretanto, apesar de ter nascido de novo, o crente em Jesus não deixa de experimentar o sofrimento, pois, como disse Agostinho de Hipona, a permanência da concupiscência em nós
é uma maneira de provarmos a Deus o nosso amor a Ele, lutando contra o pecado por amor ao Senhor. É sobretudo no rompimento radical com o pecado que damos a Deus a prova real do nosso amor. Assim experimentamos o sofrimento porque habitamos um corpo que ainda não foi transformado, mas que espera a sua plena glorificação, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 58, que o nosso corpo corruptível será revestido de um corpo de incorruptibilidade. Querido, o novo nascimento, queridos, ele nos traz isso. Ele nos traz o fruto do Espírito com as suas características, como amor, paciência, mansidão, gozo. Ele gera isso. Ao contrário da queda, do pecado. Mas nós sabemos que, mesmo passando pelo novo nascimento, nós não estaremos isento do sofrimento. Mas nós sabemos que, mesmo no sofrimento, nós sofremos porque nós ainda estamos neste corpo. Como Paulo disse, maldito corpo que é esse mesmo. Esse corpo que é um corpo corruptível. É um corpo ainda que tem as suas falhas. Mas um dia nós iremos receber uma nova roupagem. Um corpo incorruptível, igual ao dele. Mas, querido, o terceiro tópico para nós concluirmos este assunto fala sobre o crescimento e a paz nas aflições. A soberania divina na vida do crente, a soberania divina na existência do crente, garante-lhe que os olhos de Deus sonde-lhe a vida por inteiro. Somos em suas mãos o que o vaso é nas mãos do oleiro, como fala Jeremias capítulo 18, versículo 4. Por isso nós podemos até falar, como salmista, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Salmo 31, 7. Querido irmão, querida irmã, não se desespere. O Senhor, Criador dos céus e da terra, cuide inteiramente de você e dos seus, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude é dele também. A soberania divina na vida do crente. Deus é aquele que cuida de nós, querido. É interessante o cuidado de Deus, porque a Bíblia até nos fala aqui na leitura bíblica em classe que nós sofreremos, nós padeceremos nesse mundo, porque nós somos luz, querido. Nós somos luzes. Não é verdade? E nós sabemos, eu me lembro muito bem quando eu era criança e adolescente, e eu não resistia quando eu passava numa casa que tinha aquele pé de manga, com aquelas mangas espada madura. Eu olhava assim e jogava pedra para tirar aquele fruto bonito. E da mesma forma em nossas vidas, querido. Se nós estivermos dando fruto para Deus, nós seremos apedrejados, nós seremos perseguidos. Queridos, o que me chama a atenção, o comentarista ele tocou aqui no capítulo 18, versículo 4, do livro do profeta Jeremias, que nós somos aquela obra do oleiro com vaso, que o vaso se quebra. Mas eu me lembro do profeta Jeremias, querido, no capítulo 11. A Bíblia nos mostra o chamado de Jeremias, chamado lindo. Mas nós vemos que Jeremias, ele resistia ao chamado dele para com o Senhor. Porque ele sabia o que era padecer. Ele estava sendo treinado para ser sumo sacerdote ou sacerdote. E ele via a desobediência do povo. Sabe por quê?
segundo os biblistas, os historiadores, os estudiosos do Antigo Testamento, eles dizem que o profeta Jeremias, ele profetizou na época mais obscura do povo de Israel. E queridos, o que me chama a atenção no capítulo 11, capítulo 13, que até mesmo os próprios irmãos de Jeremias tentavam tirar a sua vida. Os de Anatote, da sua família ali, vamos tirar a vida dele, vamos matar ele. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele trazia uma mensagem de conserto, uma mensagem de prosperidade, mas tinha que se consertar. E as pessoas queriam tirar a vida do profeta Jeremias. Ah, querido, isso é lamentável. Quantos dentro da igreja, infelizmente, procura nos matar espiritualmente. E você que está assistindo esse vídeo, você muitas vezes já passou por essa situação. Alguns te apedrejaram, alguns te venderam, alguns te jogaram na cisterna, alguns jogaram você na cova do leão, na fornalha, alguns te caluniaram. Mas sabe por que está acontecendo isso na tua vida? É porque você está dando fruto. E existe pessoas com inveja da tua vida. Continua seguindo em frente. Continua as pedras. Vai ajuntando as pedras. Porque tu vai levantar um muro e esse muro vai te proteger. Vai seguindo em frente. Porque a vitória é tua. E ninguém pode tomar a vitória que Deus tem para você. Jeremias passou por tudo aquilo, mas Deus, ele disse no capítulo 1, versículo 18 e 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Segue em frente, avança, Deus, ele é contigo, Deus está contigo. Segundo os estudiosos da Bíblia, eles dizem que a palavra estou contigo na Bíblia tem 367 vezes. Eu quero te dizer, na segunda Deus diz eu estou contigo, é na terça Deus diz eu estou contigo, é na quinta Deus ele diz eu estou contigo, é no sábado ele diz eu estou contigo, é no domingo ele diz eu estou contigo. Ah, mas se é 367 vezes que tem na Bíblia, por que nós temos 366 dias? Mas querido, existe um ano bissexto que no mês de fevereiro existe um dia a mais, que é 29 dias. Até nesse dia Deus ele diz eu estou contigo para te livrar. Vão se levantar contra ti, mas eu te ponho como coluna forte e fortificada. Ninguém pode abater você, porque Deus ele está contigo para te livrar. Ele está contigo para te livrar. E diz assim, Jesus ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ah, querido, era como ele tivesse dito assim, olha, Pedro, João, Maria, Tiago, olha, Severino, tu vai padecer, tu vai sofrer, mas eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Eu venci. É como ele dissesse assim, olha, eu venci. E você vai vencer também. Porque eu estou contigo para te ajudar. Eu estou contigo para te fortificar. E nós vemos aqui, queridos, segundo o subtópico do tópico 3, tudo coopera para o bem. A vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12 e o versículo 2. O escritor aos Hebreus reconhece que o Senhor muitas vezes usa a provação para corrigir-nos e fazer brotar em nossa vida o fruto pacífico de justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 3 a 11. Deus ele usa a provação para nos corrigir, queridos. Eu estou aqui nesta noite é porque Deus usou as provações para me corrigir. Ou vocês acham que tá aqui lendo, dedicando, buscando a Deus é fácil? Não.
Eu disse a um colega meu, eu disse essa semana a um colega meu, eu disse, olha, se não fossem as provações de Deus, eu não queria nem saber de pregar. Eu não queria nem saber de estar me dedicando. Mas como existem as provações de Deus, eu tenho que estar na presença de Deus. Como diz um certo filósofo, as provações de Deus são como algo para Deus nos dar vitória. As provações de Deus é dificuldade, queridos. E nós sabemos que Deus ele usa as provações para a gente chegar onde é que a gente quer. Muitas vezes na construção existe duas coisas que é fundamental. Existe a linha, existe o prumo. E eu vejo muitas obras que o pedreiro está derrubando ali, o muro ali, os tijolos, porque colocou o prumo, não está no prumo. E tem que entrar no prumo. Como é que muitas pessoas querem viver uma vida de prosperidade, de bênção, mas muitas vezes uma vida sem estar na vontade de Deus? Aí Deus usa as provações para que nós nos chegamos na presença dele, queridos. Deus ele sabe trabalhar. No exercício desse processo, crescemos como pessoas e servos de Deus, aprendendo na faculdade das aflições da vida. Assim podemos dizer inequivocadamente que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se chamam por seu decreto. Romanos 8, 28. O último tópico para nós encerrarmos: desfrutando a paz do Senhor. Como nós lemos aqui na leitura no texto áureo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Desfrutando a paz do Senhor. Ah, querido, mesmo nesse mundo conturbado, mesmo nesse mundo que tem se afastado de Deus, mesmo com tantas calamidades naturais, mesmo com tantas calamidades físicas, mesmo com tantas crises econômicas, crises no mundo, mas nós temos essa paz. Jesus ele disse no livro de João, capítulo 14, versículo 27, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz diferente, querido, que Deus ele dá. Não é a paz igual ao mundo, que nessa festa junina, Pernambuco é o maior estado que atrai mais pessoas para a festa junina. Milhares de pessoas. Existe uma cidade aqui de Caruaru que o prefeito mandou fechar a cidade porque não cabia mais ônibus, não cabia mais carro, todo mundo se divertindo ali, alegre. É uma paz passageira, é uma paz que engana, é uma paz, queridos, que é uma paz que no instante passa. Mas a Bíblia diz que a paz que nós temos é uma paz que brota de Deus dentro do nosso coração. É uma paz que nos traz alegria. Mesmo no sofrimento, Deus, ele sempre está conosco. Ah, para nós encerrarmos, eu me lembro muito bem de uma irmã que chegou em casa e o seu filho não tinha nada, aquela irmã, para comer no interior. E aí o filho chegou e disse: mamãe, nós queremos pão para tomar café. E a mãe olhou para o filho e disse: filho, vamos orar que Deus vai mandar. E orando ao Senhor, dizendo: Deus, o meu filho quer pão, nós queremos pães, Senhor, manda pão para nós. Aí passou um incrédulo em frente da casa e ouviu. Aí olhou para o seu amigo e disse: olha, para aí que crente.
dizendo, orando para Deus mandar pão. Eu vou comprar pão, vou levar lá e vou dizer que foi o diabo que mandou. Aí chegou lá, comprou pão, ovo, e chegou, aí bateu na porta. Aí quando aquela irmã se levantou da oração, aí olhou assim, e quando abriu estava aquele homem lá e disse, ó, tá aqui, ó, pão. Não foi Deus que mandou, não, foi o diabo. Aí aquela mulher olhou assim e disse, quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aplicar em nossos corações essa reflexão sobre esta lição. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que a prosperidade de Deus venha alcançar os 4 cantos da sua casa, que a bênção de Deus seja enraizada na tua família, no teu casamento, que a bênção de Deus esteja constante sobre a tua vida. Deus te abençoe, que Deus te ajude. Se você está passando por algum momento difícil, Deus está te preparando, querido. Deus está te preparando, querida. Levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, porque Deus, Ele está com você. Nesta batalha não tereis que pelejar, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Essa batalha não é sua, é de Deus. Levanta a tua cabeça, porque Deus está no controle de tudo, de toda a situação. Nem tudo está perdido. Você que está sofrendo com teus filhos nas drogas, você que está sofrendo com a tua filha nas drogas, na prostituição, você que está sofrendo com seu esposo no álcool, no vício, Deus, Ele te diz neste dia de hoje, nem tudo está perdido. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua angústia. Como diz o texto, a tua tristeza será transformada em alegria. Deus vai mudar a tua história. Levanta a tua cabeça. Deus está dizendo nesse dia de hoje, eu vou mudar a tua história, a tua situação. Nem tudo está perdido. Estou eu no controle da situação. O teu esposo está aqui, o teu filho está aqui, a tua filha está aqui, a tua esposa está aqui, o teu futuro está aqui nas minhas mãos, assim diz o Senhor, porque eu estou no controle de tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima lição, para a glória de Deus. Continue orando por mim, para que Deus me ajude, para que Deus me dê força e para que Deus sustente-me na sua presença. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.